Olá, pessoal. Vamos falar hoje sobre posições relativas de retas. São praticamente três formas e vou primeiro falar de cada uma delas e em seguida passar alguns exemplos resolvidos, tá? Bom, a primeira situação é que elas podem ser coplanares e paralelas. Ou seja, estarem no mesmo plano, mas nunca se encontrarem. Então, vamos imaginar aqui, ó, uma situação em que eu tenho um plano alfa e neste plano eu tenho uma reta R1 e eu tenho uma outra reta ah, deixa eu ver, R2, tá? De forma que R1 é paralela a R2. A outra situação que eu posso ter é que elas podem ser coplanares e, e concorrentes. O que isso quer dizer? Quer dizer que possuem um ponto de concorrência, um ponto comum. Então, novamente, nós vamos desenhar um plano alfa e eu vou desenhar aqui uma reta e outra retinha aqui, tá? Então, aqui R2, R1 e o R2 e o R1 concorrem em um ponto específico que é interseção dos dois, pertencem a R1 e a R2. Esse ponto é um ponto qualquer definido por x, y e z. E além dessas duas situações, elas podem ser reversas, ou seja, não estarem no mesmo plano. Então, se elas estão no mesmo plano, podem concorrer ou não em um ponto. E podem estar totalmente reversas, ou seja, totalmente fora da casinha, né? Cada um. Então, imagine que eu tenho um plano e esse plano ele é cortado por um outro. E aqui eu tenho uma reta e aqui eu tenho outra, totalmente distinta, R1 e R2, só para vocês terem uma ideia, tá? Bom, agora, antes de falar de condições no caso, né, delas estarem no mesmo plano, antes de falar de condições para isso, vamos relembrar o que é equações simétricas, tá? Para quem não lembra, equação simétrica, vamos supor um R1, isso é uma equação simétrica. Lembram? Então é x1, y1 e z1 é um determinado ponto dado no enunciado, né? L1, M1 e N1 são coordenadas do vetor diretor de R1. Lembram disso? L1I mais M1J mais um N1K. E a mesma coisa vale para um R2, tá? Um R2 só vou mudar as coordenadas e também terá um vetor diretor Li2, M2, N2. Então, quando eu falo de simétrica, sempre o que está embaixo são as coordenadas do vetor diretor. Gravem isso. Porque quando eu estiver falando de paralelismo, ou seja, quando eu estiver falando de condição para que duas retas sejam paralelas, condição para que duas retas sejam paralelas. Qual que seria essa condição, professor? Que os seus vetores diretores também sejam paralelos. Vetor diretor, para quem não lembra da última aula, eu falei que é um vetor que, o próprio nome já fala, né? Ele é o que guia. A reta era sempre paralela ao seu vetor diretor. Então, se dois vetores diretores são paralelos, logo as suas retas também serão. Ou seja, L1 sobre L2
precisa ser igual a M1 sobre M2, que precisa ser igual ao N1 sobre N2. Precisa haver uma razão entre eles. Lembra paralelismo de vetores padrão aqui. E agora, para que a condição de ortogonalidade. E aí, pessoal, eu vou esclarecer algo que alguns livros trazem, que tem diferença de duas retas ortogonais e duas retas perpendiculares. Eu geralmente falo aqui de ambas, né, afinal de contas de vetores, mas tem uma pequena diferençazinha. Quando são retas ortogonais, elas simplesmente vão formar um ângulo de 90 graus. Quando forem retas perpendiculares, elas são, além de formar um ângulo de 90 graus, elas são concorrentes. Como assim, professor? Olha só, observe. Se eu tivesse aqui, ó, uma reta, e vamos criar mais uma outra reta para formar um ângulo de 90 graus. Essas duas retas, elas são ortogonais e são perpendiculares, porque são concorrentes nesse ponto. Agora, como eu estou falando no espaço, eu posso ter muito bem duas retas que podem possuir um ângulo de 90 graus, mas que não possuem um ponto necessariamente de concorrência. Então, nesse caso, são retas ortogonais. Apenas. Ok? Então, esclarecendo aí. Porém, todas as retas que são par de retas que são perpendiculares, eles também são ortogonais. Então, a definição de vetores, vocês lembram lá de vetores para serem vetores ortogonais? O seu produto interno tinha que ser igual a zero. Pois bem, de retas, a mesma coisa. Só que eu estou falando em relação aos vetores diretores. Então, L1 vezes L2 mais M1 vezes M2 mais N1 vezes N2 tem que ser igual a zero. Tá bom? Bom, isso eu já provei. Agora, para provar, olha só, a condição de coplanaridade. Que nome, hein? Coplanaridade de duas retas. Ou seja, como que eu posso provar que duas retas estão no mesmo plano? Simples, meus caros, simples. Eu vou pegar R1 como sendo x1, x menos x1, enfim. E aí eu vou considerar, né, que esse aqui é como se fosse um P1. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Acho que eu consigo aqui. Ctrl C. Ctrl V. Olha só. Eu ainda vou apagar isso aqui. Vou lá. E aí eu tenho o ponto P1 como sendo x1, y1, z1. E o ponto P2 como sendo x2, y2 e z2. Se eu consigo provar que P2 menos P1, R1 e R2 estão no mesmo plano, logo consigo provar que eles são complanares. E eu vou usar isso através de matriz, lembra? Se eles estão, se eu tenho três aqui no caso, eu vou criar como se fosse um terceiro vetor. Se eu tenho três vetores para um espaço, para um plano, ou seja, para um R2, eles precisam ser LI. Perdão, precisam ser linearmente dependentes, não é isso? Ou seja, sua determinante tem que ser igual a zero, né? LD, tá? Falei, quis falar uma coisa, falei outra. Ou seja, x2 menos x1, no caso P2 menos P1, tá? De x. L1 e L2, isso aqui eu tô falando em relação a x. Y2 menos Y1, M1
M2 coordenadas de Y, Z2 menos Z1, N1 e N2 tem que ser igual a zero. Então, se eu calcular a determinante e encontrar igual a zero, é legal, consegui provar que esses três são coplanares. Ok, pessoal, então imagine a seguinte situação. Eu tenho aqui a reta R definida pelas suas equações simétricas e eu quero encontrar uma outra reta, que eu vou chamar de S, que passa pelo ponto 1, 2 e 0 e que ela é paralela a esse aqui. Bom, se ela é paralela, começa que lá em cima seria x menos 1, né? Vamos fazer na parte de cima que é mais fácil. Y menos 2 e z. Porque seria z menos 0, mesma coisa que z. Então, ó, em cima eu coloco sempre as coordenadas menos o ponto onde eu quero passar. E embaixo, já que eu estou falando que é paralelo, tem que ter uma certa razão. Então, 3 para, aqui no caso seria L, M e N, não é isso? 3 para L é a mesma coisa que 0 para M, que é a mesma coisa que 2 para N. Então, aqui vai zerar, né? Na hora que você for fazer isso aqui, vai ficar 3M igual a 0L, enfim. Quando acontece isso, eu já tinha falado na outra aula, que considera que embaixo também vai ser zero. Ou seja, aqui eu nem preciso calcular o valor de M. Eu já tenho certeza que é zero. Eu só preciso achar L e N de forma que a razão seja a mesma. Vou considerar aqui como sendo razão igual a 1. Então, neste caso, eu tenho x menos 1 sobre 3 igual a y menos 2 sobre 0 igual a z sobre 2. Pronto, eu achei uma equação que ela é uma reta que é paralela, porque possui uma razão entre os coeficientes do vetor diretor e ao mesmo tempo passa pelo ponto 1, 2 e 0. Agora, vamos supor um outro exemplo. Imaginemos agora que eu tenho, neste meu segundo exemplo, um ponto P igual a 3, 5 e 2 e uma reta S definida por x menos 1 sobre 0, y menos 3 sobre menos 2 e z mais 1 sobre 1. E aí eu falo que eu quero encontrar uma reta R que ela tem que ser ortogonal, não é mais paralela. Ortogonal à reta S e ao mesmo tempo ortogonal ao eixo X e ao mesmo tempo passa pelo ponto 3, 5 e 2. Bom, começa que se ele passa pelo ponto 3, 5, 2, x menos 3, y menos 5 e z menos 2. Se ele é ortogonal ao eixo X, significa dizer que é zero aqui embaixo. Nem tenho dúvida quanto a isso. E daqui a gente consegue até depois fazer uma continha legalzinha aqui. E daqui? Bom, e daqui ele fala simplesmente que tem que ser ortogonal, ou seja, M e N, a multiplicação deles dois, ia ser 0 vezes 0, né? Que são os do primeiro. Mas 0 vezes 0 é 0, então nem precisa aparecer. Então já vou considerar deles dois lá em cima. Menos 2m mais n, ou seja, esse vezes esse e esse vezes esse, tem que dar 0. Então a gente conclui que o n é igual a 2m. Essa é a minha razão. Então, se eu colocar para m igual a 1, por exemplo, o n é igual a 2. E é exatamente isso que eu vou fazer, ó. Então, a gente tem a seguinte situação. A gente tem que x menos 3 sobre 0 é igual a y menos 5 sobre 1 igual a z menos 2 sobre 2. Ah, eu tinha falado que aqui dá para fazer uma coisa legal, né? Que qual que seria? Bom, lembra que eu tinha falado em outras aulas que quando faz isso, considera-se que isso aqui é zero. Eu já expliquei na outra aula por quê. E dá x igual a 3. Então, essa seria a outra equação que forma a reta R.
Tá ok? Vamos para mais um exemplo? Então, bora. Neste terceiro exemplo, eu ainda vou juntar, vou fazer dois exercícios em um. Vocês vão entender o porquê. Imaginem que eu tenho essa reta R definida por x menos 1 sobre 2, y menos 1 sobre 0 e z mais 2 sobre 1. Essa aqui é a simétrica. Falei muito da simétrica hoje, né? E eu tenho uma reta S, deixa eu colocar aqui embaixo, definida por x sobre 1, y mais 1 sobre 2 e z mais 1 sobre menos 1. E aí eu pergunto para vocês, como que eu faço para provar que essas duas retas são coplanares? Simples. Daqui eu retiro um ponto, né? Eu vou retirar o ponto 1, 1 e menos 2, né? O ponto P1. E aqui eu vou retirar o ponto P2, que é definido por 0, menos 1 e menos 1. Que é só fazer o contrário que está aqui. Esse aqui está menos 1 é porque aqui é 1. Esse aqui está mais 2 é porque aqui é menos 2. Isso aqui não tem nada é porque é 0. Bom, aí eu faço P2 menos P1. Seria 0 menos 1. Menos 1 com menos 1 dá menos 2. Menos 1 com mais 2 dá 1. Então eu tenho isso. E eu tenho os vetores diretores. 2, 0 e 1. 1, 2 e menos 1. Bom, se eu conseguir provar que isso dá zero, eu consegui provar que elas são coplanares. Então, bora lá? Ó, menos 1, menos 2 e 1. 2, 0 e 1. E 1, 2 e menos 1. Na hora de multiplicar, vai dar 0. Nessa aqui, né? Deixa eu fazer já de vermelho. 0. Com isso dá menos 2 mais 5. Fazendo de verde a volta, 0. Aqui daria mais 4, mas como eu estou trocando sinal, vai ficar menos 4. E esse aqui daria menos 2, mas como eu estou trocando o sinal, vai dar mais 2. Só uma coisa que eu acho que eu errei alguma conta aqui, né, pessoal? Como que apareceu esse 5 aqui? De forma estranha, esdrúxula, né? Vamos fazer a volta de novo, que eu acho que eu errei alguma coisa. Ó, aqui deu 0. Aí menos 2 vezes 1. Vezes 1 do menos 2. Ah, tá. 2 vezes 2 vezes 1. Olha aí, eu fui somar. Aqui é 4. Beleza. Vocês estão vendo que vai cancelar aqui e vai cancelar aqui. Então, na verdade, vai ficar igual a zero. Legal. Provei que eles são coplanares. Agora, além de provar que eles são coplanares, vem a parte 2 do exercício. Eu vou encontrar a equação deste plano. Olha que interessante. Como que eu vou fazer para encontrar a equação deste plano? Observem que para que eu consiga formar um plano, eu posso formar da seguinte maneira. Tenho, tem várias maneiras, né? Eu mostrei para vocês em uma outra aula, mas basicamente se eu tenho dois vetores e um plano em um ponto, eu consigo formar um, um plano. Olha só, pessoal, eu já tenho dois vetores, porque eu posso considerar os vetores diretores. Então, por exemplo, aqui eu tenho, aqui eu coloquei R1 e R2, né? Seria R1, R e S, né? Então, ó, R e S. O de R vai ser 2, 0 e 1. O de S vai ser 1, 2 e menos 1. E agora eu preciso de um ponto P, que necessariamente eu vou jogar aqui um ponto
que satisfaça uma das duas. Eu vou escolher a R, mas podia ser com a S sem problema nenhum. E esse ponto vai ser um ponto que, ao substituir x, y, z, vai satisfazer todas as igualdades. Como que eu vou fazer isso, professor? Bom, tem que se dar sempre aqui, né? Então, olha só. Aqui nós já temos um problema que vai dar zero. Então, para que isso... Não, eu vou pegar um ponto embaixo para ficar menos dor de cabeça para vocês. Olha só. Que ponto que eu consigo igualar tudo isso aqui para dar igual a 1, por exemplo? Olha só. Não entendi. Bom, eu vou explicar. Eu vou igualar tudo isso a um certo 1. Então, eu vou copiar isso aqui lá embaixo para explicar melhor para vocês. Eu vou fazer cada uma dessas continhas igual a 1 para encontrar um ponto qualquer. Mas você pode ser igual a qualquer ponto, tá? Igual a qualquer número, só para ficar mais fácil. O 1, que é 1, né? Que não veio junto. Então, olha só. Se eu fizer x sobre 1 igual a 1, eu vou ter que necessariamente o valor para x tem que ser necessariamente 1. Se eu fizer y mais 1 igual a 2, y mais 1 sobre 2 igual a 1, passo para lá, y igual a 1. E de fato, 1 mais 1, 2. Dividido por 2 é 1. Então, eu já achei coordenadas para x e para y. E agora falta para z. O z também não veio, né? Z é 1, né? Então, ó, z mais 1 sobre menos 1, eu quero que dê 1. Passando para lá, vai dar menos 1, z igual a menos 2. Então, eu tenho um ponto qualquer arbitrário, sendo 1, 1, menos 2. Porque eu igualei aqui. Esse ponto, eu tenho certeza que faz parte da reta S. Então, se eu pego e construo um plano que tem esses dois vetores e esse ponto, naturalmente, eu vou ter um plano que faz parte, contém tudo isso aqui e é o que eu quero descobrir, certo? Então, bora lá. Vou apagar aqui. E aí vai ficar assim, ó. X menos 1, y menos 1 e z mais 2. E aqui, 2, 0, 1 e 1, 2 e menos 1. Estão vendo? E isso vou fazer igual a zero, porque eu quero que tudo isso aqui esteja no mesmo plano. É uma receita de bolo isso aqui, né? Nessa primeira parte vai zerar. Fazendo, ó, isso aqui zerou. Isso aqui vai dar 1 que multiplica y menos 1. Fazendo isso, vai dar 4 que multiplica z mais 2. Depois, deixa eu fazer de amarelo. Zerou aqui. Aqui daria menos 2 vezes isso, mas nós estamos fazendo sinal contrário. E aqui ficaria mais 2 vezes isso, mas estamos fazendo sinal contrário. Foi menos 2 vezes isso. Isso, igual a zero. Observem que 1 vezes isso e 2 vezes y menos 1, a gente pode juntar. Fica 3 vezes y menos 1. 4 z mais 2 não tem com quem, né? Então vamos logo resolver direito. Mais 4z mais 8 menos 2x mais 2. Então vai ficar 3y menos 3 mais 4z menos 2x. Consegue até juntar esse 8 com 2, né? E já conseguimos encontrar a nossa equação do plano. Menos 2x mais 3y mais 4z mais 7 igual a zero. Pronto. Nós temos um plano alfa que contém as duas retas e naturalmente também o ponto, porque eu já fiz um ponto que pertencia a uma delas.
Legal esse difícil de cálculo, né, pessoal? Espero que vocês tenham entendido essa aula aí, tá? Vou mandar hoje para vocês, durante a aula, esse material em PDF. Um abraço.